Não podemos mudar nada até que o aceitemos. Condenação não liberta, oprime. Carl Gustav Jung. Sejam muito bem-vindos ao canal Átomo Divino. E por aqui você vai receber a cada vídeo mais uma peça que no montante vai montar, vai concluir o quebra-cabeça cósmico que somos. Hoje falaremos da relação profunda e milenar que os arquétipos e os mitos de todas as mitologias têm e existem até os tempos atuais. Então você que está aí do outro lado, pegue os seus 5 sentidos, colhe-os na tela e venha comigo navegar nestas informações até o final deste vídeo. No vídeo de hoje, e já há muitos vídeos, estamos falando dos arquétipos e também introduzindo a questão muito importante das mitologias. E o que denota esta relação e todas as suas conexões está muito bem retratada, escrita em todos os livros, na grande coletânea monumental do mitólogo Joseph Campbell e também nos 35 volumes do psiquiatra do século anterior chamado Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung. E isto tudo, além de estar documentado principalmente nas obras desses dois autores incríveis, também está registrado em milhares de outros livros que estão ali retratando todos os fatos, todas as vivências e situações que ocorreram há, no mínimo, 2.500 anos atrás e que, através de alguns outros seres humanos que naquela época foram incrivelmente corajosos e também se entregaram a registrar, a escrever estes fatos, todas as mitologias, que são mais de 65, constitui um universo de escrituras, de registros de todos os mitos que todos os arquétipos mitológicos vivenciaram nesses milênios anteriores. E todos esses registros, tanto nos livros que falam especialmente das mitologias e nas obras de Joseph Campbell e Jung, deixam claro na prática, com esses fatos registrados, que todas as histórias mitológicas, todos os mitos de todas as mitologias estão explicando fatos da antiguidade que, até os tempos atuais, estão vívidos, estão presentes em nossa sociedade. Essa introdução está sendo bem descrita, deixando claro o quão real e vívido
são as mitologias, todos os mitos e os arquétipos mitológicos que estão intrínsecos, sendo os protagonistas de todos esses mitos que constroem cada mitologia em cada parte da face do planeta Terra. Isto é algo que, infelizmente, para a nossa situação atual, pela grande maioria das pessoas, a grande maioria dos teólogos, científicos e etc., toda essa galera renomada, não tem esse devido e real reconhecimento. E entendam, isto ocorreu, esta desvalorização, esse não reconhecimento das mitologias, dos seus mitos e, em última instância, de toda essa vivência que esses arquétipos está nos ofertando, nos mostrando com suas vivências, sofreu essa perda de credibilidade, essa transformação do que era real em historinhas fantasmas ou fantasiosas, quando se foi instaurado, criado todas as religiões em todos os continentes na face do planeta Terra. E isso tudo ocorreu-se como uma jogada de controle global. Porque se você pegar qualquer mitologia e também pegar qualquer mito e você ler aquela história que aquele mito está contando e o arquétipo em si está vivenciando, tudo que ele está fazendo de positivo, de negativo e etc. E pegar na rua da sua casa, ou no seu bairro, ou na sua cidade, e você ler a história, entender o que a história está passando para você, e pegar um exemplo da vida prática, que é praticamente idêntico, quando não é igual, isto que eu estou falando para você vai ficar claro como a luz do sol que todo dia nasce para todos nós. Os arquétipos mitológicos e todos os mitos que esses arquétipos vivem explicam todos os dramas, situações problemáticas e também todas as alegrias, as conquistas, as revoluções, os crescimentos que nós humanos vivenciamos desde os tempos que é registrado os eventos na face do planeta Terra. Porque antes acontecia-se coisas, mas não eram registradas. Mas tem-se registros de mais ou menos entre 6 a 10 mil anos de história da humanidade. Mas antes, existe muito mais. É-se estimado que existe atividade do ser humano na face do planeta Terra há mais de 400 mil anos. E só tem registro de 10 mil. E dentro desse pequeno registro de 10 mil, as mitologias foram descritas, escritas, registradas para nos mostrar um modelo, um padrão civilizatório de vivência na civilização que, em paralelo, em conexão, em relação com todos aqueles protagonistas
que são os arquétipos mitológicos, nós recebemos deles, através dos mitos, toda a experiência, toda uma gama de sabedoria, de conhecimento profundo e muito importante, que dá a base e estrutura à nossa civilização, o nosso país, os nossos continentes e o planeta como um todo. Veja bem, mitologias e seus mitos, e seja qual for a mitologia, era o que anteriormente, antes da criação das religiões, era o que davam a base para a estruturação, construção, crescimento e evolução de uma civilização. Mas, dentre todos os assuntos envolvidos acerca desta questão que estamos aqui falando, vamos adentrar nesta parte que é muito importante, que é a que explica, através dos mitos da mitologia, a interação, a interferência e a emanação de todos esses arquétipos mitológicos na nossa sociedade, no momento presente, aqui e agora. Exemplos. Se você pega, por exemplo, e busca ler sobre a mitologia do deus grego Ares, você vai perceber, na vivência desse deus grego, que ele tinha certos hábitos, certos comportamentos, uma certa personalidade, e também tinha ali todas as áreas da vida que, de certa forma, um ser humano tem nos tempos atuais. E dentro de todos esses pontos, você vai perceber que existe um padrão de atuação desse deus grego naquela mitologia, naquele mito, que se assemelha, por exemplo, com qualquer tipo de atleta que exista nos tempos atuais em qualquer modalidade esportiva. Exatamente. Por quê? Porque esse padrão de comportamento do deus Ares, do arquétipo mitológico Ares, ainda está vigente na face do planeta Terra, no jogador de futebol, na ginasta, no nadador, no piloto de Fórmula 1, no dançarino e outros mais arquétipos que estão relacionados com esse exemplo que eu estou dando do arquétipo do deus Ares. Veja, esse exemplo já deixa claro essa situação da mitologia, deixando claro a influência dos deuses mitológicos, dos mitos desses deuses nos tempos atuais. Outra situação que pode deixar claro para você isto é assistir os 2 filmes dos Espartas, Os 300. Vai deixar claro para você esse exemplo que eu dei dessa situação. Então veja, por mais que essas histórias foram escritas há 2.500 anos atrás e tem toda uma forma de se exemplificar desses arquétipos, um poder avassalador, uma força extraordinária, algo que parece realmente ser inatingível pelo ser humano do tempo atual, isto é a mais pura verdade daquele tempo. Naquele tempo, aquilo foi exatamente como a mitologia está descrevendo. E qual era então o papel, a situação do ser humano naquela época? Naquela época, segundo algumas informações do lado espiritual, nós éramos, na verdade, e isto já vai revirar você de cabeça para baixo, meras criaturas
domésticas, assim como gato e cachorro que hoje em dia a gente tem em casa. Fomos criações genéticas científicas em formas de seres domésticos que auxiliavam um outro arquétipo mitológico que se chamava, e na verdade se chama até hoje, Epimeteu. E no desenrolar de toda essa história, nós acabamos, meio que entre aspas, herdando a terra de todos esses arquétipos, esses seres que, no mínimo há 2.500 anos atrás, habitavam a face do planeta Terra. Observe, isto está sendo falado sem vírgulas, sem dúvidas, por quê? Porque isso foi real, isso não só está registrado em forma de mitos. Os mitos receberam, infelizmente, esses nomes devido a essa situação anterior que, através dos nossos queridos irmãos romanos da antiguidade, criaram as religiões e destruíram, dizimaram as mitologias. E agora, quando a gente traz todo esse contexto inicial que eu expliquei, né, da história, da mitologia, dos arquétipos, etc., para os tempos atuais, você percebe na vida prática, se você pegar qualquer mitologia e ler e ver na prática essa situação, uma semelhança e uma igualdade muito grande. Porque, como o próprio nome diz, tudo que existe é arquetípico, pré-existe no inconsciente coletivo e só se manifesta na terceira dimensão como matéria ou não, porque nós, que também somos seres que estamos vivenciando determinados mitos e estamos debaixo da emanação de N arquétipos, acessamos esse inconsciente. E essa informação de algo emerge, surge na nossa mente em forma de pensamentos vindos através da nossa intuição. E veja, nós estamos nesse exato momento, todos nós na face do planeta Terra inteiro, vivenciando uma mitologia. E isso já foi falado em um vídeo anterior, que é a tal da mitologia do cada um por si, a tal da mitologia do ego, onde eu sou separado de você, você é você, eu sou eu. E então, certos irmãos aí que têm um baixo nível de consciência, pode ir ali, matar um outro irmão, não acontece nada, pode ir ali, roubar e etc. Por quê? Foi-se explicado, foi-se ensinado, e isso tudo é um plano, que estamos separados. Isso é uma mitologia, gente. Só que, quando você começa a questionar certas coisas na sua própria vida, essa mitologia vai começando a cair por terra. Porque começa a ficar um pouco evidente para pessoas que questionam, que não se conformam com essa tal mitologia do ego, que existem coisas que não estão muito claras e que, quando estas pessoas inconformadas, e você é uma delas que está aqui nesse vídeo, começa a pesquisar, começa a assistir vídeos como esse e outros, certas informações começam a vir à tona. E essa mitologia começa, pelo menos de maneira individual, para você que está aqui nesse vídeo, ela começa a ruir, ela começa a perder, entre aspas, a força e a influência em cima de você. Só que depois
que isso começa a acontecer, se esta pessoa ou essas pessoas não têm um autoconhecimento claro ou ainda não descobriram várias outras facetas de si mesmo, elas podem começar a andar por vários caminhos e até perder aí, de certa forma, um certo tempo, recebendo informações que às vezes são um tanto incompletas acerca de dar para essas pessoas a devida clareza sobre o que de fato representa quem elas são. E justamente por estes fatos que aqui explico, através de mim e juntamente com a minha equipe, estruturamos algo, criamos uma ferramenta que, de maneira simples e muito prática, pode propiciar para você uma clareza sobre si mesmo, de qual ou quais os arquétipos da mitologia grega estão, de certa forma, emanando suas energias e suas informações em você ou em vocês. E isto pode ser acessado por você aqui no link abaixo, que está na descrição. Nessa ferramenta, você terá a possibilidade de descobrir ou clarear no seu ser certos padrões arquetípicos mitológicos, sendo eles os principais do panteão grego, que de certa forma são o que hoje, no momento presente e vigente, estão atuando e dando a base, a sustentação da civilização, por mais que a maioria das pessoas desconheça da mitologia grega, de todos os mitos da mitologia e também de todos os seus poderosos arquétipos. Então, você pode, além de, depois de toda essa explicação sobre a mitologia e os mitos, e a mitologia vigente, que é contra a realidade do todo, você pode descobrir qual realmente é o mito e o arquétipo que está influenciando você de uma maneira positiva para ajudar você tanto a descobrir o seu propósito de vida e vivenciá-lo, ter prosperidade, ter bons relacionamentos, ganhar dinheiro e etc. Tudo isso está intrínseco em se descobrir qual ou quais os arquétipos e os mitos desses arquétipos que você possa estar vivenciando. Então, não perca essa oportunidade. Acesse aqui na descrição o link. Você vai ser redirecionado para o site onde está todas as informações importantes, depoimentos, tudo que você precisa saber acerca da bússola arquetípica, para que, após conhecer todos os pontos que estruturam esta ferramenta, você tome a decisão de usá-la para descobrir qual ou quais os arquétipos estão te ajudando a evoluir espiritualmente e prosperar em todos os aspectos da sua vida. Então acesse aqui abaixo o link, porque se você apenas buscar estudar mitos sem saber de fato qual ou quais os arquétipos estão influenciando a sua vida no momento presente, você vai talvez andar por vários caminhos e ficar um pouco perdido ou até não ter a devida clareza do que realmente está acontecendo com você e também qual realmente é o mito e o arquétipo que você está vivenciando. A bússola arquetípica dá para você o primeiro passo importante, que é descobrir
qual ou quais os arquétipos que você está vivenciando. E descobrindo qual ou quais são, você vai diretamente no mito que está falando desse arquétipo que está influenciando a sua vivência. Veja, usando a bússola arquetípica, você vai economizar muito tempo e ter uma objetividade, um caminho, uma clareza bem definida de se buscar após saber qual ou quais os arquétipos estão influenciando você. Acesse aqui abaixo a bússola e use essa ferramenta, porque eu tenho certeza que isso vai te poupar muito tempo e te propiciar uma clareza muito grande. Todas essas coisas que nesse vídeo foram faladas, era algo que você sabia? Ou foi algo novo e uma grande descoberta? Comente aqui abaixo se você, porventura, já conhecia alguma mitologia e que elas têm esse impacto importante na nossa vida no momento presente. Então deixa aqui nos comentários. Seu comentário vai contribuir muito para quem por aqui passar e quiser, através dos comentários, saber do que se trata esse vídeo e também a sua experiência prática com esse conhecimento vai propiciar para todos nós vivências práticas, experiências, dando fundamento a essa informação. Para impulsionar esse vídeo, você pode nos ajudar deixando aqui um curtir, compartilhando esse vídeo com as pessoas mais importantes para você, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele envia ele para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative as notificações, porque temos toda semana 3 vídeos exclusivos falando de assuntos como esse e de outros que são muito relevantes para a nossa evolução coletiva. Muito obrigado pela sua atenção, fique com o meu abraço fraterno e sempre se lembre de que é um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Voltaremos no próximo vídeo, já falando de algumas mitologias relacionadas a alguns arquétipos. Então fique ligado e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!